Olá, meu nome é Thiago Menara e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Como aplicação da gamificação para trabalhar o engajamento e motivação dos funcionários em uma empresa de médio porte. A área que está inserida esse artigo é Engenharia Organizacional e a sub-área é Gestão de Projetos. Os autores desse artigo são a Luísa de Mello, eu, Thiago Menara, e a Tabata Pereira, todos da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Bem, introduzindo sobre o artigo, hoje um desafio que as empresas enfrentam é manter o envolvimento dos funcionários em suas tarefas diárias, que na maioria das vezes são muito repetitivas e monótonas. E esse problema se intensificou com o início da pandemia do Covid-19, em que muitos funcionários estavam desmotivados e preocupados se iriam ou não perder seus empregos. E os gerentes e líderes estavam enfrentando um novo problema que precisavam de rápidas mudanças tanto no ambiente de trabalho quanto no modo de trabalho. Então a gente pensou na gamificação para trabalhar o engajamento e motivação dos funcionários, que é você utilizar os elementos e mecanismos de jogos aplicados em projetos de maneira lúdica. Então a organização desse estudo trata de uma empresa de médio porte com aproximadamente 250 funcionários. O método que a gente utilizou para as etapas para seguir foi o método de Viana e Tial 2013. Eu vou explicar cada uma das etapas nos próximos slides. Então, na primeira etapa, compreender o problema, contexto e quem são os jogadores. O problema foi o baixo engajamento e motivação dos funcionários. O contexto que a gente estava inserido era a pandemia do Covid-19. E para compreender melhor o perfil de cada jogador, a gente criou um mapa de empatia de acordo com o modelo de custódio 2019. Então, esse é um modelo de mapa de empatia que você coloca para cada funcionário. O que pensa e sente, o que vê, o que fala e faz, o que ouve, quais são as dores e quais são as necessidades. Então, para fazer esse modelo de empatia, a gente separou os funcionários da empresa em 3 personas, que são funcionários da produção, funcionários da administração e os líderes ou gerentes. Então, a gente criou um quadro com as personas da organização, com a idade, a formação, personalidade, status, motivações e frustrações para produção, para administração e para gerência e liderança, para depois a gente conseguir criar um mapa de empatia para cada tipo de persona. Então a gente também criou esse mapa de empatia e as personas vocês podem consultar melhor no artigo. E depois disso a gente criou os critérios norteadores e missão do jogo. Então a missão era engajar e motivar cada um dos trabalhadores, desenvolvendo habilidades essenciais para a organização e também resolvendo os problemas que a gente estava enfrentando no momento. E os critérios norteadores, que eram critérios que não podia esquecer durante a gamificação. Então era promover o trabalho em equipe, estimular a criatividade, reconhecer o trabalho de cada equipe de trabalho e enviar feedbacks a cada entrega. Então depois a gente desenvolveu ideias para o jogo, então a gente pensou em desafios que seriam montados como um jogo de tabuleiro, que a cada etapa que eles iam avançando no tabuleiro iam sendo lançados novos desafios para as equipes. E a temática que a gente pensou foi o Super Mario World e o Mario Kart, que são jogos mais antigos, para trazer algo lúdico aos colaboradores. E a história a gente faria uma analogia com o contexto do início da pandemia e as dores e frustrações que cada pessoa estava sentindo naquele momento. Após isso a gente definiu o jogo e sua mecânica. Então a mecânica, como a gente viu que o mapa de empatia dos funcionários da produção e administração, as duas personas eram muito semelhantes, então a gente criou uma trilha para esse perfil e outra para gerência e liderança. Então a gente listou quais eram as habilidades e os problemas que a gente queria resolver, definiu quais seriam os mais importantes, para assim definir a quantidade de desafio para cada um. Então, para os funcionários da produção e administração foram 6 desafios obrigatórios e 3 extras, e gerência e liderança foram 7 desafios obrigatórios e 1 extra. Essa diferença a mais aí, desafio obrigatório para gerência,
foi porque tinham mais problemas e habilidades para desenvolver esse perfil. Depois criou-se as regras e critérios de avanço. Então, tinham critérios que eles deviam cumprir a cada desafio, que a gente ia analisar as entregas e a gente ia colocando pontuações. Então, a pontuação mínima era de 60%, 6 pontos, variava de 0 a 10 pontos. E se não atingisse a pontuação de 6 pontos, iam perdendo vidas. E cada equipe de trabalho teriam 3 vidas. Então, os organizadores também deviam se organizar em equipes, fazer as entregas e a gente depois mandava o feedback. Os meios de comunicação. Para os perfis de funcionários da produção e de administração seria o WhatsApp. E para a gerência e liderança seria o Asana, que é um meio de trabalho que utiliza para gerir projetos. E depois aí o time de organização definiu as recompensas. A cada desafio, as equipes iam receber uma recompensa que a gente havia definido no planejamento. Esse aqui é um exemplo da trilha dos líderes com o primeiro desafio, com a missão, qual seria a competência, habilidade e atitude desenvolvida e os critérios. Então, nesse primeiro exemplo, é fazer o planejamento da mão de obra necessária para os próximos 15 e depois de 15 a 30 dias. A competência, habilidade e atitude seria o planejamento e análise e os critérios seriam, primeiro teria que entregar o planejamento, apresentar para o diretor e relatar quais ações seriam feitas para seguir este planejamento. Dos colaboradores da missão seria identificar um ambiente ou atividade de risco no setor em relação ao Covid-19. A competência seria planejamento e capacidade de análise e os critérios. Levantar algum risco, explicar por que é um risco e informar ao setor de segurança da empresa. Depois a gente criou um gráfico de Gantt para colocar a duração de cada desafio e também o período que seria o período de divulgação do jogo, prazo de inscrição, organização das equipes até o fim do game. Depois criou-se um teste em baixa, em média e alta fidelidade, que era testar se a gamificação iria funcionar ou não, com os critérios e regras que havíamos definido. E depois criou os cenários de investimento. Então, qual seria o custo para a organização se todos os funcionários da organização participassem e entregassem todos os desafios, depois que 80 participassem e entregassem desafios, e por último, apenas 60%. E após tudo isso, começou-se a última etapa, que é a implementação, monitoramento, mensuração e avaliação. Então, a principal dificuldade foi manter o engajamento dos funcionários, porque em equipes de trabalho sempre tem aqueles que estão mais engajados e aqueles que estão menos engajados. Isso pode acabar desmotivando toda a equipe. E também conciliar o projeto de gamificação com a rotina do dia a dia. Então, o time de organização teve que conversar com as equipes e também com os gerentes para conciliar isso com a rotina e também como trabalhar em equipe. Então, essa foi a taxa de conversão, quantas pessoas inscritas e quantas concluíram o jogo até o final. Para os líderes, conversão de 47% aproximadamente e colaboradores 43%. Essa aqui é a relação da quantidade de líderes por desafio, desde o começo até o final, uma evolução, um gráfico de evolução, e também para os colaboradores. Isso aqui é a pontuação para cada uma das equipes, quanto cada equipe pontuou. Então, de modo geral, o projeto de gamificação teve uma conversão baixa de apenas 36%, porém das equipes que permaneceram até o último desafio, a maioria das equipes atingiram uma pontuação maior de 60%, então aquelas equipes que permaneceram no jogo, a gente teve boas entregas, boas soluções foram geradas e também desenvolvemos habilidades, atitudes e competências essenciais para a organização naquele momento. Uma das limitações foi a equipe reduzida para a organização do projeto, que era apenas de 3 pessoas. E para trabalhos futuros é interessante investigar qual tipo de personas se motivem mais e se adapta melhor com projetos de gamificação em organizações. Essas são as referências da apresentação e qualquer dúvida pode mandar um e-mail para o thiagomenara@unip.br.
unifei.edu.br.